A partir da Segunda Guerra Mundial, tivemos um aumento no número de construções e empreendimentos públicos ou privados de grande porte, que surgiram muitas vezes de forma inconsciente, causando um impacto negativo. Após a conclusão dessas obras, foram observados aspectos como poluição visual, efeitos térmicos, sobrecarga da infraestrutura e aumento do tráfego. Para evitar esses aspectos negativos, é necessário fazer o estudo de impacto de vizinhança e estudo de impacto do trânsito urbano. Neste vídeo, apresentamos a análise de algumas questões que são essenciais para estes estudos. São elas: uso e ocupação do solo, equipamentos urbanos e mobiliário, forma e volume, traçado viário, circulação viária e de pedestres. Esta análise urbanística é determinante para a construção do desenho urbano, que, segundo Shivani, é parte do processo de planejamento que lida com a qualidade do meio ambiente e, portanto, possui um grande compromisso público. Baseado nos levantamentos e dados coletados, desenvolvemos para a área estudada um mapa de uso do solo. Assim, podemos constatar que as edificações de comércio e serviços se concentram nas avenidas estruturais e coletoras, enquanto a área residencial predomina nas ruas locais, o que contribui para que essas vias principais tenham um fluxo maior. Com o mapa de forma e volume, podemos notar que a área de intervenção é predominantemente horizontal, tendo apenas 11 edificações acima de 10 pavimentos, enquanto cerca de 95% do número total de construções tem até 2 pavimentos. Na parte superior do mapa, é possível notar que os encontros das vias, mesmo que retas, formam ângulos não perpendiculares, o que chamamos de malha reticulada irregular. As demais áreas, no entanto, são desenhadas em um traçado xadrez, formando outro tipo de malha, denominada malha reticulada ortogonal. Devido à Avenida Prudente de Moraes se tratar de uma das principais vias da cidade e de tipologia estrutural, o resultado não foi diferente do que imaginamos. Quanto ao número de pedestres, porém, a Avenida Romualdo Galvão lidera com grandes números o ranking de fluxos. O principal motivo é o funcionamento de uma escola de número considerável de alunos localizada no cruzamento da avenida com a Nascimento de Castro. Para chegar a uma conclusão relativa às vias de maior fluxo, fizemos uma contagem nos cruzamentos das vias mais relevantes. Nessa contagem, consideramos pedestres, carros, motos, ônibus, caminhões, bicicletas e até carroças. Em ordem decrescente, o maior fluxo geral se deu na Avenida Prudente de Moraes, em seguida, Romualdo Galvão, Nascimento de Castro, Antônio Basílio e Rua São José. No Código de Obras, identificamos 4 tipos de vias que compõem a tipologia da malha urbana: estrutural, coletora, local e arterial. A área a ser estudada não é cortada por nenhuma via arterial, mas temos a Avenida Prudente de Moraes como estrutural, a Avenida Nascimento de Castro e Antônio Basílio, Rua São José e a Avenida Romualdo Galvão como vias coletoras, e as demais se identificam como vias locais. A circulação de pedestres não é estimulada, pois estes não se beneficiam de vias acessíveis para o seu deslocamento. As calçadas, principalmente nas vias locais, apresentam problemas como desníveis, largura inadequada e falta de sinalização de segurança para os pedestres. Há faixa de pedestres em todos os principais cruzamentos das avenidas. No entanto, não parecem ser suficientes, tendo em vista que um grande número de pessoas tem o hábito de atravessar as vias em pontos distantes do cruzamento, onde não há faixas e correndo grande risco. Em uma dessas pracinhas que visitamos, conhecemos o Sr. Benedito Ferreira, que mora no local há 6 anos. Ele é amputado e se queixou que a praça não possui muitos acessos para deficientes. O único acesso que ele nos mostrou estava interditado por um carro que estava estacionado inadequadamente. Ele se queixa que os moradores também têm receio de frequentar a praça, pois o local é ponto de uso e comércio de drogas.
Quanto ao mobiliário urbano, notamos a presença de algumas lixeiras nas avenidas estruturais e ainda nas vias coletoras, embora muitas delas em péssimas condições de conservação, assim como as paradas de ônibus, que não apresentam estrutura adequada como cobertura para proteção contra chuva e insolação. Em termos de iluminação pública, a consideramos pouco eficiente em alguns trajetos das vias locais. E sobre a arborização, percebemos que há trechos onde esta é falha. No entanto, de maneira geral, podemos dizer que é satisfatória. Há algumas praças no entorno que, se bem cuidadas e utilizadas, serviriam bem à população. Na escala da rua encontramos problemas como a falta de acessibilidade nas calçadas e nos canteiros. Então, já que a rua não é tão desnivelada, seria fácil mudar essa situação. E também a falta de mobiliário urbano, como lixeiras e paradas. A iluminação pública também não é tão boa e seria de bom grado colocar mais iluminação abaixo da copa das árvores e nos canteiros. E também trocar as lâmpadas por lâmpadas de LED, assim teria uma maior luminância no local. Na escala do bairro, encontramos algumas praças na área de estudo. Porém, a grande maioria delas necessita de manutenção paisagística e atualização do mobiliário, muitas vezes inexistente. Ainda na escala do bairro, o problema do tráfego intensifica-se cada vez mais, necessitando de uma solução, para a qual propomos a implantação de um sistema binário nas seguintes vias coletoras: São José, Romualdo Galvão, Antônio Basílio e Nascimento de Castro, cujo fluxo de veículos se daria em sentidos opostos. Debatemos ainda neste trabalho a utilização da faixa compartilhada entre bicicletas e ônibus, sendo que, apesar de recente e em fase de experimentação, é uma iniciativa válida em busca de uma maior harmonia no trânsito. Como é a sua experiência na ciclofaixa compartilhada com ônibus? Olha, eu já utilizava a bicicleta como meio de transporte, então para mim a ciclofaixa ela não seria o ideal seria a ciclovia, mas como eu entendo que como arquiteto que a gente não tem espaço suficiente para fazer ciclofaixa, então a ciclovia, aliás, a ciclofaixa ela está sendo muito bem-vinda, porque para quem é ciclista e que utiliza a bicicleta como meio de transporte, ela já diminuiu o fluxo de obstáculos no nosso percurso. Assim, meu percurso está mais rápido e apesar da gente dividir o espaço com os ônibus ainda, mas é menos veículo para ter como obstáculo. Sei. Tá bom, obrigada. Tratando-se da escala da cidade, Lagoa Nova e os demais bairros têm uma ligação que é acessível, apesar do tráfego ser muito intenso. Esse bairro é de grande influência para os outros, pois nele se concentram diversos empreendimentos, como escolas, restaurantes, universidades, clínicas, escritórios, entre outros. Esses são alguns dos fatores que aumentam a intensidade do fluxo de pessoas no local. À medida que nós estamos conhecendo a nossa área de estudo, nós podemos perceber que a coleta de dados não era só importante para desenvolver o Wave e o RITU, como também para que a gente pudesse trazer todo o conhecimento adquirido em sala de aula e nos livros para mudar a forma como a gente enxerga o cotidiano. A prova disso são algumas situações com as quais nós nos deparamos ao longo desse processo. No momento da exploração desses locais, encontramos numa praça o seu Benedito, um senhor amputado de uma perna, usuário de muletas e com uma grande dificuldade em acessar a praça que ficava na proximidade de sua casa, devido à praça apresentar somente uma rampa de acesso e no local exato em que nós fizemos a entrevista com ele, essa rampa estava interceptada por um veículo. Então, ao conversarmos com ele, notamos a necessidade de um indivíduo de acessar essa praça. Daí notamos a falta de cuidado público com o usuário necessitado de acesso simples necessários à sua locomoção no dia a dia. Bom, a gente teve uma sorte de pegar um ciclista
usando a ciclofaixa compartilhada com o ônibus na Poder Guimarães. Então, entrevistamos ele para saber a opinião e foi uma opinião mais fundamentada, porque ele é um arquiteto. E podemos perceber que essas atitudes só vêm a favorecer o fluxo futuramente da cidade, porque as pessoas vão começar a usar esse meio de transporte. Olha a bicicleta não só como meio de lazer, mas também como um meio de melhorar a mobilidade urbana da cidade. Como Jéssica e Nil disseram, após esses dois depoimentos tivemos outra visão sobre acessibilidade e ciclofaixa. Mas não podemos só atentar a essas duas coisas, como também iluminação, mobiliário, os usos, os equipamentos urbanos, como a praça que Nil falou, e como esses elementos influenciam na circulação de pedestres na cidade, em como eles influenciam no sentimento de segurança e conforto ao saírem de casa. Nós percebemos, sobretudo, que esse estudo é o que nos faz identificar o que traz a vida e a morte para as cidades. Eu achava que ia ser... Não, tá bem lambido.